cumprimento a Lúcia, ao Frederico, que prontamente aceitaram o convite. Há algo muito importante para nós, de ambos os cursos, a pós e a graduação, que é a busca de uma certa guinada no campo da pesquisa, de fortalecimento da pesquisa em ambos os cursos. Então, a possibilidade de vocês dois estarem nesse ciclo de debate não só fortalece por um turno a possibilidade da pesquisa, mas também do ensino. Por quê? Porque o ciclo de debate surge no âmbito da especialização em gestão pública de turismo, com o intuito de fornecer oportunidades de conversas, de absorções e diálogos em torno de conhecimento, que nem sempre são possíveis no âmbito dos conteúdos, do currículo, da disciplina. Então, é uma oportunidade adicional de continuarmos a busca por um conjunto de ferramentas, métodos, reflexões que podem ajudar a pesquisa e a gestão pública de turismo. Então, o ciclo de debate visa, historicamente, oportunizar que debates que apenas começaram de forma incipiente no âmbito da disciplina pudessem ser aprofundados. Então, a nosso ver, ele tem um papel estratégico, pois não só possibilita a continuidade da discussão em torno do conhecimento, como fornece, especialmente no curso EAD, como é o caso da nossa especialização, uma oportunidade de conversar, pois o próprio desenho do curso muitas vezes dificulta que tenhamos esse momento de diálogo, de conversa e de troca, não é? Dada a sua natureza à distância. Então, certamente vai ser um momento muito importante que nós estamos fazendo um esforço em ambos os cursos de trazer esse debate em torno da ética, da pesquisa e de suas diversas nuances. Então, eu queria mais uma vez agradecer vocês pela disponibilidade e a todos os presentes que aqui estão conosco hoje. Sintam-se cumprimentados pela coordenação do curso, que é novo, é a primeira oferta e que certamente tem buscado fazer o máximo possível para a formação de profissionais no campo do turismo. Obrigado mais uma vez a vocês dois, em especial, e a professora Carla, por conceber esse evento e esse desenho da organização, tá? Obrigado, viu, gente? Coutinho, sou professora na FACOM, na Faculdade de Comunicação, né? E atuo no nosso, tanto na graduação quanto no PPG-Com, no Programa de Pós-Graduação em Comunicação. Eu sou parecerista do CEP desde 2015, finalzinho de 2015, novembro de 2015. E nos últimos tempos tenho atuado como segunda vice-presidente do CEP, o FJF. Maravilha. Obrigado, Ilus. Meu nome é Frederico, né? Sou professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, também dou aula junto com a Ilusca no programa de pós-graduação em comunicação, e sou membro também, relator do Comitê de Ética. E a nossa intenção hoje é conversar um pouquinho sobre o Comitê de Ética, submissão de projetos, né? Nós dividimos a fala. Primeiramente, eu vou contextualizar um pouquinho, né, o pensamento na ciência, o que é a ética, para que logo depois, na sequência, a gente entre direto no tema do Comitê de Ética, mas que para a gente é importante ter esse olhar maior sobre, né, a ética, para a gente poder até mesmo pensar como que o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos pode ser o nosso aliado na pesquisa, tentando desconstruir um pouquinho daqueles que têm uma visão um pouco que o Comitê de Ética vai dificultar a pesquisa, que vai embarrear, que vai prolongar os prazos. Então, é nesse sentido, né, da gente fazer uma fala e depois abrir também para questões pragmáticas, que a gente possa ajudá-las e ajudá-los nesse caminho. Bom, olha só, eu queria só, a partir dessa questão, como que a gente pensa? Vou dar vários contextos do nosso dia a dia, né? Eu acho que vocês já devem ter ouvido, pelo menos eu ouvi muito, que manga com leite faz mal.
Às vezes a gente nem questiona, às vezes a gente sabe que não faz mal nada, mas por via das dúvidas eu acabo não tomando, porque tem ali uma questão do senso comum, né? Tem algumas lendas, alguns mitos, história, né? Quando a gente olha assim, Baco é o deus do vinho. A gente sabe que isso é uma referência à mitologia. Dados científicos, né? A medicina, a outras ciências, né? Quaisquer, que tem estudos científicos e desenvolve pesquisas científicas. Então, quando a gente está falando, né, algo que é cientificamente comprovado, geralmente a gente fala, né, pesquisadores canadenses, né, que dá uma credibilidade, enfim, é uma forma da gente pensar a existência, nosso lugar nesse mundo, né? A ciência tem diversas penetrações, né, em vários campos do conhecimento humano, procura dar conta dessa forma de existência ao longo do tempo. Quando a gente se depara com essa questão, né, ser ou não ser, aí a gente está caminhando para um pensamento filosófico. Depois eu vou até falar que a gente poderia até tomar a filosofia como ciência, mas eu estou falando ali de um pensamento que não tem uma comprovação científica, é um pensamento filosófico, puramente. Ou um pensamento religioso, quando a gente fala, né, que a fé move montanhas. Isso, muitas experiências subjetivas, né, das individualidades, das crenças. Então, vejam vocês que, ao longo do nosso dia, né, do nosso dia a dia mesmo, a gente transita por diferentes formas de pensamento. Pensamento mágico, mítico, religioso, né, aquele pensamento vulgar do senso comum, que é não passar debaixo da escada, superstição, né, ou não tomar a manga com leite, por exemplo, que vem desse senso comum. Minha avó falava, não toma, você vai passar mal. E por aí vai. Um pensamento crítico, um pensamento filosófico, um pensamento científico. Eu, Frederico, professor, cientista, lanço muita mão do pensamento científico. Mas também, o tempo todo, eu estou lançando mão de outras formas de pensar e de conhecer o mundo. Né? Quando eu estou fazendo uma figa, quando eu estou jogando um dado, e aí não sei se vocês já fizeram isso, sim, tem que sair 2 números iguais. Aí eu dou uma sopradinha assim no dado para que saia 6 e 6, por exemplo. Né? Esse daí, que pensamento que eu estou acionando? Eu estou acionando um pensamento mágico, né? Um pensamento, essa senhora, essa mulher, né? Nesse contexto que ela se encontra, qual que é a forma dela se relacionar no mundo, dela pensar nesse momento? Um pensamento religioso. Vejam vocês que, embora eu não tenha, né, uma certeza do desenho do bisão lá na caverna dos pré-históricos, mas tem 2 possibilidades. Uma é do desenho do animal como registro. Eu vi e desenhei. Mas também tem um pensamento mágico que seria, olha, estou com fome, eu preciso de atrair animais para eu comer, a caça. Então, eu desenho um animal e que ele vai aparecer para mim. Não vou mentir para vocês que eu mesmo já usei desse artifício. E a gente usa assim, hoje é dia de piscina. Ficou a semana inteira pensando em ir na piscina, chegou o final de semana, chuva. Aí a gente brinca lá, né? Não sei se todo mundo também já teve isso, de desenhar um sol bem bonito, um sol sorridente no chão, para ver se a chuva vai embora e eu consigo ir para a piscina. Né? E aí, essa imagem que aparece para vocês, eu vou direto ao ponto, eu perguntaria se vocês sabem o que é e que hipótese que vocês têm, mas olhando para essa imagem, eu digo para vocês que é uma produção humana. Isso daí são seres humanos que produziram. Olhando para essas imagens, é a mesma pessoa que fez aquilo anteriormente, também fez isso daí? Queria que vocês cogitassem o que pode ser. Imaginassem assim, será o que é isso? Será o que pode ser? 3 segundos. 1, 2, 3. Passou. E aí eu conto para vocês do que se trata. É uma experiência artística, Ethan Klein, que pega... Esse daí é uma intervenção artística, pega mulheres e aí, para uma performance artística, na imagem de baixo, vocês conseguem ver que contrata uma banda, tem uma plateia assistindo essa performance,
E há aí todo um consenso, né? Está consensuado o pacto dessas mulheres participando da performance, mas é umas mulheres arrastando umas sobre as outras em cima de uma tela. E esse é aquele resultado da primeira imagem que eu mostrei para vocês. Ou então, essas mulheres também sendo carimbadas, e é aquela experiência da segunda imagem. Então, essa primeira é uma tela resultado desse processo, e essa outra tela é resultado desse outro processo. Que pensamento que a gente está ativando nesse momento? É um pensamento artístico, que não combina muito com o pensamento científico, tal como a gente quer trazer para vocês hoje aqui. Essa daí é uma outra experiência também, de um artista, Chris Burden, que vai para uma galeria de arte, contrata um atirador de elite, pede para dar um tiro no... Né, não era para dar, era para pegar de raspão, acabou pegando, e essa era a performance, e depois fica registrada num vídeo. Bom, com a lente da ciência, esses processos aí ficam muito mais delicados, né? A gente não pode sair aí atirando em qualquer pessoa, falando, não, é um experimento científico que a gente está fazendo. Talvez, dentro do mundo das artes, tudo bem, mas o pensamento científico tem alguma outra lógica. E é um pouco disso que eu queria falar. Não que o pensamento científico seja o melhor e a única forma de conhecer o mundo e de nos relacionarmos entre nós. Mas tem a filosofia, tem a arte, tem o senso comum. Veja só vocês que eu estou aqui no meiozinho. Eu tenho todo esse aspecto que me envolve. Só que eu, cientista, eu, pesquisador, eu, acadêmico, eu estou dentro desse registro do pensamento da ciência. E é para esse pensamento que eu tenho que me aproximar. Né? E aí é um pensamento racional, é um pensamento crítico, reflexivo, que tenha métodos. Né? O que eu ia dizer que, assim, hoje em dia, claro que eu posso encarar a arte como ciência e eu posso encarar a filosofia também como ciência. Né? Tanto que a gente tem mestrado, por exemplo, em ciência da religião, tem mestrado em filosofia, especialização em arte. Mas quando eu estou falando dessa filosofia e dessa arte como formas de pensar, eu não estou pensando na ciência refletindo sobre filosofia e na ciência refletindo sobre arte, não. Tá? Porque aí a gente pode ter uma ciência da religião, por exemplo. Mas quando eu falo do pensamento religioso, não é um olhar científico sobre a religião. Tá? E aí a ciência, gente, trazendo, né, os autores da metodologia, é todo um conjunto de atitudes e atividades racionais dirigidas ao sistemático conhecimento com um objeto limitado capaz de ser submetido à verificação. E eu gostaria de destacar esse submetido à verificação porque na ciência é recorrente o processo de avaliação por pares e é recorrente o comprometimento ético, né? Deve ser, pelo menos, para que isso seja também um pensamento fruto de um processo científico. Né? Essa avaliação por pares, o tempo todo acontece isso. Né? Quando eu mando um artigo para uma revista, quando eu mando um artigo para um congresso, tem sempre alguém me avaliando e dando feedback. Numa banca de TCC, ali é uma avaliação por pares também. Né? Então, esse é um processo que faz parte do pensamento científico, né? Da ciência. E o comprometimento ético é nesse que eu queria destacar nessa noite aqui com a gente. Agora, só para a gente ter uma ideia geral, assim, quando se fala em ciência, quais são as 3 palavras que surgem na cabeça de vocês? E aí eu convido vocês a entrarem nesse site aí, www.mente.com, aí vai te pedir um código, aí digitem esse código, por favor, 67 16 8680. Eu vou até tirar aqui a tela e vou colocar no chat. Vai ficar a apresentação redundante, mas eu acho que vai facilitar. Ah, tá aí. Ah, obrigado. Então já foi no chat. E aí, eu queria ver o que começa a aparecer aí para a gente. Quais são as palavras que surgem à sua mente quando você ouve a palavra ética?
30 segundos, hein, gente? Ó, começou a aparecer. Cuidado, respeito, honestidade, consciência, compromisso, alteridade. Respeito. Essa hierarquização também, gente, tem a ver com, né, está formando uma nuvem de palavras, tem a ver com o número de vezes que ela vai aparecendo, né, na recorrência das respostas. Então, respeito, verdade, cuidado, tem aparecido mais. Honestidade, tem 19 respostas aí. Está chegando, está ficando bonito. Empatia, moral, eu não sei se eu já tinha lido consciência, postura, verdade, respeito. E aí, é exatamente sobre essa nuvem de palavras, né? Vocês não estão errados, que a gente vai comentar, então, hoje, né? Que a gente se propôs a dialogar. Vou continuar aqui. E aí, resgatando um pouco disso que vocês falaram e trazendo uma contribuição para a gente poder chegar num conceito da ética, embora seja super difícil, né? A gente pode dizer que ética trata-se de um conjunto de regras e valores de um grupo social ou de uma sociedade como um todo. A ética está ligada à ação das pessoas e é aquilo que define quais ações podem ser consideradas corretas ou incorretas, definindo o que é certo e o que é errado. E o que é certo e o que é errado, gente, varia de acordo com o tempo, né? Ética é uma construção histórica. O que antes era ético, hoje já pode não ser mais. Hoje, o que a gente considera ético, pode ser que amanhã a gente já não considere mais. Né? Vira e mexe, tem uns memes que aparecem por aí, de algumas coisas que aconteceram nos anos 80, né, no ano que eu nasci. Imagina, hoje em dia é um absurdo, cada coisa que acontecia que nem, né, não dá nem para a gente poder pensar. E o Mário Cortella, ele fala que ética se resume a responder 3 questões: querer, poder e dever. Aí fala assim, eu até deixo esse link aí para vocês e convido a vocês, depois a gente, né, vai disponibilizar, assistir esse videozinho no YouTube. Ele é uma entrevista do Jô Soares com o Mário Cortella, e aí ele explica em poucos minutos o que é ética e fala, olha, se a gente responder quero, posso e devo, eu estarei agindo de uma forma ética. Então, é preciso sempre se questionar diante de uma escolha. Eu quero, eu posso, eu devo. Porque, às vezes, eu quero, mas não posso. Às vezes, eu posso, mas não devo. Às vezes, eu devo, mas eu não quero. Então, essas relações entre as 3 vai definir um pouco do que é ética. Se coloca um pouco no lugar dos outros, né? Lá a gente apareceu lá na resposta também, me parece, né? Tinha alteridade, ética também envolve um pouco de empatia, porque é uma noção de grupo social, né? Então, assim, tá, eu quero, eu posso, eu devo, então eu estou agindo de forma ética. Se ficar titubeando, né? Se eu não puder contar para os outros, que tem coisa que a gente não pode contar, né? Eu envergonharia, né, meus pares, então você coloca um pé atrás, você duvida, porque aí pode ser que você esteja agindo com falta de ética, né? E a ética, na pesquisa científica, lá a gente estava falando de geral, mas a ética científica define o que pode e o que não pode ser feito dentro do mundo da ciência. E a mesma coisa, gente, para o mundo da ciência. Eu quero, eu posso, eu devo, porque nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo. Né? Então, a gente vai poder pensar. Tem algumas agências de fomento que já estão mais avançadas, por exemplo, a FAPESP, ela publica boas práticas científicas e ela publica também dados em relação ao cuidado com a integridade ética das atividades científicas. E ela faz uma averiguação de más condutas científicas. Como ela dá dinheiro para a pesquisa, ela financia, ela quer financiar pesquisas éticas. Então, ela fiscaliza também. E aí, ela entende que má conduta científica é toda conduta que o pesquisador
por intenção ou negligência, aí presta atenção, porque pode ser por negligência, transgrida os valores e princípios que definem a integridade ética da pesquisa científica e das relações entre pesquisadores. Obviamente que, se eu sou levado a erro, agindo de boa fé, isso não é má conduta, não é negligência, mas a gente tem que tomar cuidado. E a FAPESP, então, divulga esse código de boas práticas científicas e ela divulga também casos de pesquisadores que agiram sem ética, com falta de ética, ou burlaram algum sistema, maquiaram dados, por exemplo, fizeram pesquisas indevidas, que teve financiamento da FAPESP, aí ela tem um mural, assim, tipo o Muro da Vergonha, publica o nome completo do pesquisador e dá uma punição. Obviamente, depois de apurar, né, de ter ali uma possibilidade de réplica do pesquisador, mas esses pesquisadores vão para esse Muro da Vergonha e fica lá 6 meses, 1 ano, 2 anos, dependendo da sanção que o pesquisador sofreu. Não pode mais captar recursos dessa agência de fomento, né, não pode... tem que se retratar muitas vezes. Isso no âmbito administrativo a gente não está falando nada de judicialização, né? E aí, gente, quando eu falo aquilo, né, de eu quero, eu devo, eu posso, teve um vídeo que ficou famoso aí da Xuxa, um tempinho atrás, que ela defendia testes de remédios em presidiários, né? Depois ela até se retratou também, pediu desculpa, porque numa fala defendendo os animais, ela falava assim, não vai ficar testando maquiagem, por exemplo, né, em animais. Vocês deveriam testar em presidiários, porque assim eles iam servir para alguma coisa. Muito bem. Não entrando no mérito, né, da fala infeliz dela, mas a nossa sociedade, infelizmente, já pensou assim anteriormente em outros contextos. Por exemplo, pessoas com determinado tipo de doença. E aí falava assim, já está doente mesmo, vamos testar, né? Vamos abrir o corpo para ver como que é lá dentro, porque isso vai para o bem da ciência. Ora, não é bem assim. Então, pesquisas com seres humanos tem que tomar cuidado, né? É ser humano, não importa quem é o ser humano, né? Em que condição que ele se encontra. E a ciência, percebendo isso, vendo alguns malefícios que causou para a humanidade e tentando se resguardar, foi criando um código de ética, e hoje, né, tem uma ética contemporânea, essa ética que a gente está presenciando hoje, dentro da qual nossas pesquisas devem estar inscritas, para defender a nossa própria sociedade de que nem tudo que é científico pode ser realizado em nome da ciência, porque a gente antes deve agir, sobretudo, com ética. E só para encerrar minha fala por aqui, nesse momento, eu queria só contar para vocês quando que eu me interessei pelo Comitê de Ética, pela ética na pesquisa. Eu estava desenvolvendo uma pesquisa, e aí era sobre acessibilidade. A gente queria entrevistar uma professora que era expert em acessibilidade na universidade. Eu orientava um trabalho e falei com o meu orientando assim, olha, vai lá, com ela, faz umas perguntas lá para a gente poder andar no nosso projeto. E ele foi. E chegando lá, ela falou assim, pois bem, a pesquisa de vocês está cadastrada no Comitê de Ética? Aí ele falou assim, não, acho que não, vou ver com o meu professor. Aí viu com o meu professor, eu nem sabia do que se tratava, eu, não está, eu acho que não. Aí ela falou, então tá, então eu não vou responder a sua pergunta, porque eu só participo de pesquisas que têm uma aprovação por pares prévio em relação à ética com os seres humanos. E aí que eu fui atrás, então, descobri do que se tratava, eu já estava na universidade, né, desde 2010. Vejam vocês que vocês estão hoje, né, tomando contato com alguns temas, alguns assuntos que às vezes é novidade, mas que vai sendo incorporado, né? Hoje, para mim, é impensável, né? Não cogito desenvolver uma pesquisa com seres humanos, mesmo que seja uma entrevista. A Ilustra, né, vai acabar comentando ainda mais para frente os motivos pelos quais uma mera entrevista precisa
de um comitê de ética analisando o seu protocolo de pesquisa. Então, assim, mesmo que seja só uma entrevista, no mundo da ciência, no mundo da pesquisa, não dá para cogitar sem passar, né, pelo comitê, sem ter uma avaliação por pares, sem a gente estar resguardado que a nossa pesquisa se encontra dentro do escopo ético que a gente tem considerado nos dias de hoje. Então, passo a palavra para você, Ilusca. Obrigada, Fred. E aí, vou pedir desculpas a vocês, estou com um resfriado. Então, de vez em quando, dá umas paradinhas para eu tomar uma água aqui. Então, assim, Fred falou um pouco, né, dessa preocupação ética que perpassa as pesquisas científicas, né? E a primeira dúvida que surge mas toda pesquisa precisa mesmo passar pelo CEP? Né? E a primeira resposta toda pesquisa que envolva o contato direto com seres humanos precisa incluir a tramitação ética. Essa preocupação surge nas ciências médicas inicialmente, né? E aí eu trouxe para vocês aqui no slide 2 registros noticiosos de um episódio bastante recente, de 2020, em que estudos foram iniciaram estudos sem a tramitação ética. Foram estudos realizados com a hidroxicloroquina, né? No âmbito de uma instituição, da Prevent Senior, né? Instituição médica, e que foram suspensos por não ter passado pelo Comitê de Ética. Então, a gente percebe, então, é um risco de suspensão de uma pesquisa, a ausência do aval do Comitê de Ética e associação com fraude científica. Então, quando a gente fala em uma tramitação ética, a gente fala desses cuidados, né, do outro olhar, do olhar cientista, para verificar se, por exemplo, essa entrevista que eu faço, qual que é a legitimidade dessa entrevista, a gente passar? Qual é a cientificidade? Como é que essa entrevista pode ser considerada como prova, considerando que o propósito da ciência é verificar, checar, né? Apresentar uma resposta que seja uma resposta confiável, fidedigna, né? É certo que esse exemplo que eu trouxe para vocês ainda é um exemplo que está no campo da ciência médica, que foi quando começou a preocupação com essa perspectiva da ética em pesquisa com humanos, exatamente porque foi a partir dos primeiros registros, né, de intercorrências no campo médico que se começou a se preocupar, em termos mundiais, com a tramitação ética em pesquisa. Então, o processo, o Tribunal de Nuremberg, né, quando a partir das perspectivas da Segunda Guerra revelou, né, várias experiências com humanos, né, realizadas com os prisioneiros de guerra, levantou esse debate, foi fazendo com que, em termos mundiais, começasse a se discutir a ética de pesquisa, ou seja, não dá para a gente pensar na realização de uma pesquisa científica com humanos sem pensar em limites para isso. Quais são os limites éticos? Né? Que são um pouco daquela história que o Fred estava falando, do poder, querer e dever. Né? Eu posso querer fazer uma pesquisa, quero fazer uma pesquisa que vai permitir avançar no conhecimento científico, né? Mas eu devo fazer? Eu posso fazer? Então, essas questões que às vezes não dependem de uma resposta apenas da gente, né? Mas que demandam uma reflexão também por pares. E é nessa perspectiva que a gente começa a discutir ética em pesquisa. Pode passar, Fred. Então, a gente tem, no caso brasileiro, uma regulamentação, uma regulação desse poder, né? Querer, dever e poder, pelo Conselho Nacional de Saúde. Falei para vocês que a discussão começa no âmbito das pesquisas em saúde, porque são as pesquisas que se consideram mais invasivas, né? Que fica evidente, né, os impactos para os seres humanos de eventuais pesquisas. Ainda que, mesmo essas pesquisas que são realizadas com humanos no campo da saúde, elas têm uma etapa anterior de pesquisas com animais, ainda que exista também comitê de ética em pesquisa com animais. Você tem primeiro uma etapa de pesquisa com animais, para depois ter uma etapa de pesquisa com humanos, todas essas acompanhadas também de tramitação ética. Né? Então, a tramitação e regulamentação da ética em pesquisa, no caso brasileiro, está vinculada ao campo da saúde. E a primeira resolução que vai discutir um pouco essa questão, vai definir essas normas para essa tramitação, é bastante recente,
é de 1996, no finalzinho do século passado, finalzinho do século XX, portanto, muito recente no caso brasileiro, e foi substituída posteriormente pela Resolução 466 de 2012, né, que aprova as diretrizes e normas que vão regulamentar a pesquisa envolvendo seres humanos. Essa resolução estabelece que toda pesquisa que envolva seres humanos, seja eles individual ou coletivamente, tem como participante o ser humano, seja ele na totalidade ou partes dele, por exemplo, o cara coletou sangue, por exemplo, e eu não vou ter contato com ele, vou pegar só aquela amostra de sangue. É uma parte dele, né? Então, também é uma pesquisa com humanos, mesmo que tenha sido uma coleta já realizada, né? Então, todo tipo de pesquisa que envolva seres humanos, contato direto com o ser humano, precisa ser submetido à análise ética pelo sistema CEP-CONEP. Essa resolução 466, ela era genérica, já era um pouco mais explícita do que a 196, né? Porque já tinha, a partir da 466, a ideia de uma plataforma de tramitação desse material ético, né? Mas ela ainda era muito generalista. E, nesse momento, começou-se uma espécie de cabo de guerra entre quem tem que passar pelo Comitê de Ética. Como era aquele momento a discussão de um aparato que vinha do campo, né, das ciências da saúde, a gente que era da área de humanas dizia, mas será mesmo que eu preciso passar? Era o momento, então, que a gente discutia, que tinha lá na resolução 466, no finalzinho dizia assim, pesquisa área de ciências humanas, sociais aplicadas serão regulamentados por resolução específica. Mas chegou em 2016, veio essa resolução específica, resolução para as humanidades, a 510. A resolução 510 vai dispor sobre as normas aplicáveis para as pesquisas da nossa área. E ela prevê uma série de características, nuances, tramitações diferenciadas para as pesquisas da nossa área, identificando, né, que condições de risco são essas, que são riscos menores, com certeza, do que aqueles riscos nas ciências da saúde, né, que tem procedimentos mais invasivos, mas que ainda envolvem riscos. A gente estava falando, por exemplo, da entrevista, né? A gente imagina que inicialmente uma simples entrevista não vai ter nenhum impacto, né? Mas a gente pode gerar impactos diversos de identificação dessa pessoa que deu essa entrevista, que a partir dessa identificação ela pode estar sujeita a problemas de natureza diversa com seus pares, dependendo da localidade onde essa pessoa resida, pode gerar um problema para essa pessoa, né? Essa pessoa pode ser ameaçada em função disso. Eu lembro um episódio de um livro-reportagem, né? Eu sou do campo de jornalismo, que eu gosto muito, que é O Abusado, do Caco Barcelos, que é um profissional que durante seu dia de trabalho sempre teve uma questão ética muito importante. No Abusado, o personagem é tratado com um nome diferente, ele muda o nome do personagem, né? Mas ainda assim, quando houve, né, posteriormente, a publicação do livro, a morte, né, do personagem real, né, houve uma acusação de que teria sido motivado por conta de ser possível essa identificação com o personagem que o Caco Barcelos havia entrevistado. Tanto que a segunda edição do livro é acompanhada por um prefácio do Caco Barcelos falando sobre todo esse processo. Mas só para a gente pensar que uma simples entrevista pode envolver também questões éticas complicadas, né? Bom, a Resolução 510 é uma legislação que é emitida pela Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, a CONEP, que é um órgão vinculado ao Sistema Nacional, ao Conselho Nacional de Saúde. O sistema CEP-CONEP, ele é formado pela CONEP e pelos CEPs, que são os Comitês de Ética em Pesquisa. Os Comitês de Ética em Pesquisa que atuam nas universidades, instituições de ensino e pesquisa, e que têm um perfil multidisciplinar. E a maioria dos processos que são relacionados a essa análise ética ocorre em ambiente eletrônico ou digital, por meio de uma ferramenta chamada Plataforma Brasil. Pode passar, Fred. E aí a Plataforma Brasil tem essa carinha aí, né? E imagino que vocês já devam ter ouvido falar muito desse raio dessa plataforma, né? Pergunto assim, o que vocês já ouviram falar, né, sobre a Plataforma Brasil que te estimularam, né, a falar, não vou mexer com isso não, vou tentar passar ao largo, né? E a gente, às vezes, desenvolve essas estratégias, porque são de prazo, a gente falar um pouco depois sobre prazo, né? Não,
Então, vai dar muito trabalho ter que fazer contato com pesquisa direta, então vou tirar essa pesquisa direta e fazer só uma pesquisa documental, vou pegar outras entrevistas realizadas. É isso, eu posso ter conhecimento científico sem ter contato direto com humanos, né? Posso ter contato com conhecimento de segunda ordem, né? Pesquisa com fontes secundárias, é possível fazer, mas eu posso... Isso vai me gerar um conhecimento limitador em relação a ter possibilidade de ter contato diretamente com as pessoas. Então, acho que vale a pena passar. Então, ainda que reconhecendo alguns mitos e verdades sobre a Plataforma Brasil. Pode passar, Fred. Alguns desses mitos. A Plataforma Brasil atrapalha a pesquisa, atrasa muito. Então, de fato, há prazos para tramitação. Então, se eu tenho trabalho que vai envolver pesquisa com humanos, eu preciso me programar para submeter com uma certa antecedência esse material. Vamos falar sobre que antecedência é essa. Né? A Plataforma Brasil é muito exigente. Tem coisa que vai perguntar lá que eu nem sei sobre a minha pesquisa. Então, se eu tenho dúvidas, então, sobre o que acontece de fato, né? Como é que vai ser minha pesquisa, será que é o caso de expor já as pessoas? Não está claro para mim? Eu posso expor o humano, né? O meu entrevistado, meu participante, se nem eu tenho clareza do que eu quero fazer na minha pesquisa? A plataforma no Brasil não é amigável, não se adequa à minha realidade de pesquisa de ciências sociais aplicadas. E aí temos que concordar. De fato, a gente tem um problema com a Plataforma Brasil. Quando veio a resolução 510, havia promessa de que a plataforma seria alterada. Essa demanda continua sendo feita. Não foi realizado. Em função disso, várias entidades científicas da área, né, de humanidades, o Fórum de Ciências Sociais Humanas e Aplicadas, né, tem vinculado protestos, demandado uma plataforma diferente para a gente da área de ciências humanas, mas hoje a ideia é a plataforma que a gente tem existente. Para resolver parcialmente o problema, né, eu fiz segundo grau técnico, numa disciplina que a gente tinha de física experimental, a gente aprendeu um negócio chamado que era Cochambrá, né? Então, o tal da Cochambrá, que era medida não muito exata. Então, o sistema CEP-CONEP emitiu uma circular orientando em como a gente, que é da área de ciências humanas, sociais e aplicadas, poderia preencher alguns campos da Plataforma Brasil que não são exatamente adequados para a gente. O nosso Comitê de Ética em Pesquisa da UFJF transformou essas recomendações, essa circular, em algumas orientações que estão lá na nossa página do Comitê de Ética. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas aqui. Né? Mandar uma pesquisa para o CEP é muito burocrático. Preciso preencher alguns documentos, coletar muitas assinaturas. E aí é parte verdade e parte não é tanta verdade. Eu preciso organizar documentos? Preciso, porque qualquer processo que a gente vá ir à pesquisa, a gente precisa se organizar mesmo, né? Então, eu preciso organizar. Se a gente for fazer, por exemplo, um vídeo, um material que eu vou ter que fazer, eu tenho que pegar a autorização para uso da imagem. Né? Se, por exemplo, pensando na ideia do curso do turismo, se eu vou fazer um tour, eu quero guardar imagens desse tour para depois, né, divulgar, né, esse tour para outras pessoas, para fazer uma divulgação posterior, vou precisar de pedir autorização de imagens para essas pessoas. Então, também tem que ter esse cuidado com o documento. Na ética e pesquisa também é semelhante, tem alguns documentos. A gente vai ver que o termo de consentimento livre e esclarecido, ele se assemelha, em alguns casos, a esse mesmo termo de autorização para o uso da imagem. Então, na nossa vida, a gente precisa se organizar com documentos. Eu não posso sair de casa dirigindo sem ter a minha carteira de habilitação. Então, a vida da gente em sociedade demanda a organização de alguns documentos, né? A gente, às vezes, pensa que precisa mais de assinatura do que precisa, na verdade. Tem que ter algumas assinaturas, os responsáveis, pelos espaços onde eu vou transitar, né? Eu preciso ter essas assinaturas, mas eu não preciso ter todas as assinaturas de antemão das pessoas que eu vou entrevistar. Isso é um equívoco, né? As pessoas que eu vou entrevistar vão ser contatadas no momento da entrevista, e aí sim, eu vou explicar para elas a pesquisa, vou ler o termo para elas, e elas vão assinar ou vão registrar em vídeo, em áudio, essa concordância delas de participar da minha pesquisa, né? Bom, os pareceres do CEP não entendem meu projeto, são de outra área de conhecimento. Hoje a gente tem um comitê na UFJF bastante multidisciplinar, que tem pesquisadores das áreas de arquitetura, de comunicação, de educação, de direito.
Então, tem vários campos de conhecimento que estão representados no comitê de ética. Além disso, o parecerista, quase, quando ele não entende, né, tem dúvida sobre o que ele está, aquele tipo de pesquisa, além dele poder discutir isso com o colegiado, há a possibilidade de a gente solicitar um especialista para nos esclarecer. Então, a gente pode consultar, pedir um consultor, né, naquela área do conhecimento, mesmo que não seja específico do comitê de ética, para nos ajudar a esclarecer alguns pontos. Isso é uma coisa que está previsto regimentalmente. Pode passar, Fred. Bom, e aí a pergunta é, mas será que a minha pesquisa precisa passar pelo Comitê de Ética em Pesquisa? A resolução 510 prevê alguns casos de pesquisas que, mesmo tendo contato com o humano, não precisam passar pelo sistema CEP-CONEP. São uma pesquisa de opinião pública, com participantes não identificados. O que é uma pesquisa de opinião pública? É uma pesquisa que tem um universo grande de pessoas, né, que não me permite identificação. Se eu faço uma pesquisa, por exemplo, numa sala de aula, não dá para dizer que é uma pesquisa de opinião pública, porque o universo é muito pequeno. Então, o risco de identificação é muito grande. Pesquisas que utilizam informação de acesso público, nos termos da lei de acesso à informação. Então, também não precisa passar pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Aliás, aqui vale um comentário, né? Como que, às vezes, a gente tem uma legislação para nos beneficiar e que, às vezes, acaba sendo mal utilizada, né? Para deixar outras pessoas trabalhando pela gente, né? Tem sido muito frequente, não sei se vocês têm tido essa demanda, a gente receber pedidos de informação por meio da Lei de Acesso à Informação, que são pesquisas que as pessoas têm que fazer, mas ela repassa para o outro fazer a pesquisa, responder um questionário de uma porção de perguntas que ela poderia fazer, essa pesquisa, os dados são disponíveis publicamente, e ela manda para o pesquisador, né, para a pessoa que ocupa algum cargo responder. Mas, enfim, isso é objeto de reclamação particular. Vamos seguir adiante. Pesquisa que utiliza as informações de domínio público, né? Então, que está publicado, uma entrevista que está publicada em algum lugar, que é de domínio público, né, que está disponível no canal no YouTube de maneira aberta, está publicada num site, eu não preciso passar, ou mesmo que seja uma entrevista, ela já foi realizada, já foi publicada, e não preciso passar pelo Comitê de Ética. Uma pesquisa censitária, também não precisa passar, pesquisa com bancos de dados, cujas informações são agregadas sem possibilidade de identificação individual, por exemplo, pesquisas com bancos de dados de uma avaliação grande, por exemplo, pesquisa do PISM. Se não tiver identificação, for um banco de dados público, eu posso, se a informação não for agregada, eu poderia utilizar também. Fred. Pesquisa realizada com texto científico só de revisão de literatura. Pesquisa que objetiva aprofundamento teórico de uma situação da prática, por exemplo, sobretudo na área de saúde, ou mesmo na área, por exemplo, de jornalismo, se uma pesquisa que na minha prática profissional, se eu não for identificar o sujeito, faço, por exemplo, entrevistas que vou fazer, eu posso fazer uma pesquisa a partir dali para tentar perceber e reconhecer melhor essas questões sem passar pelo Comitê de Ética. Atividade realizada exclusivamente para educação, ensino ou treinamento, sem finalidade de pesquisa científica de alunos de graduação, de curso técnico ou de profissionais de especialização. Então se eu vou fazer uma reportagem para uma disciplina, lá no jornalismo a gente tem, né, que recorre muito a entrevistas, gravação em vídeo, né, para a disciplina lá de telejornalismo. Não preciso passar pelo Comitê de Ética em Pesquisa, embora deva ser cuidado do aluno pegar autorização de uso da imagem. Né, no princípio da tramitação, mas eu tenho que ter o cuidado ético. Mas, e aí tem 2 parágrafos, não se enquadram nesse caso, né, trabalhos de conclusão de curso, monografias ou similares. Nesses casos, se for trabalho de conclusão de curso, a gente tem que apresentar o protocolo de pesquisa ao sistema CEP-CONEP. Né? Trabalho de conclusão de curso é uma atividade realizada com o intuito exclusivamente de educação, mas como ele é um trabalho que possivelmente vai ser publicado, está disponível publicamente, ele precisa passar pela tramitação ética em pesquisa. Outra característica que tem é que se durante a pesquisa, essa atividade que eu estiver fazendo, né, divisão de aprofundamento teórico, de extensão, ou mesmo, por exemplo, um jornal laboratório, né, se depois eu quiser publicar esse material como parte de uma pesquisa científica, eu tenho que parar o que estou fazendo e submeter o sistema CEP-CONEP. Frente. Como é que é esse sistema CEP-CONEP? A gente falou antes, né? Tem
primeira Conferência Nacional de Saúde, que define as normas e as normativas gerais do sistema CEP-CONEP, e agregado a eles comitês de ética em pesquisa, como o nosso CEP aqui no FJF. O CEP é um colegiado interprofissional e independente, tem uma função pública, ele está presente em instituições de pesquisa, né, que envolve seres humanos, no caso brasileiro, e qual que é o objetivo principal do CEP? Defender o interesse dos participantes da pesquisa, sua integridade e dignidade. A principal preocupação do CEP não é, por exemplo, isso pode parecer antipático, com o cumprimento do prazo da pesquisa de cada um de nós, mas garantir que aquele participante de pesquisa vai ser tratado de maneira adequada, íntegra e digna. A preocupação com o prazo de pesquisa deve ser também do pesquisador. Então, é a gente que também tem que ser responsável por passar nos prazos adequados. É claro que a gente vai tentar, na medida do possível, agilizar ao máximo o processo de tramitação. Mas a preocupação principal do Comitê de Ética em Pesquisa é com a parte mais vulnerável, que é o participante, né? Que não está integrando, né? Não parte dele a iniciativa de fazer pesquisa. Ele está se dispondo do tempo dele, às vezes o tempo, a emoção, em alguns casos, né? Parte da memória dele, acervo de foto, acervo de imagem, para eu realizar uma pesquisa. Para um objetivo principal que não é daquela pessoa, mas é do pesquisador. Então, ele está contribuindo com o tempo, né? Com as produções dele, para a nossa pesquisa. E essa preocupação, então, com essa parte mais vulnerável, né? E os comitês de ética, então, vão contribuir com o desenvolvimento da pesquisa. Na UFJF, a gente tem 2 CEPs. Tem o CEP, que é exclusivo do HU, para pesquisas que são realizadas no HU, e tem o Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos, que é geral, que é esse comitê mais multidisciplinar, do qual eu e o Fred participamos. Mas o que a gente avalia no Comitê de Ética? Primeiro, os riscos e benefícios da pesquisa para os participantes. Para eu ter contato com uma pessoa e expor essa pessoa a um risco, né? Tem que ver que risco é esse, que natureza é esse risco, qual que é a gradação, risco mínimo, maior que o mínimo, risco grande, né? E para essa pessoa se expor a esse risco, qual o benefício que ele tem para estar participando dessa pesquisa? É um benefício do tipo direto, do tipo indireto, né? Não é o benefício da pesquisa para o campo do conhecimento, é o benefício da pesquisa para aquela pessoa que dispôs parte do tempo dela, se expôs para participar da pesquisa. A metodologia que a gente utiliza atende os objetivos propostos, ou seja, vai valer a pena eu expor aquela pesquisa ao risco, aquela pessoa ao risco, né? Para não atender o objetivo? Então, não é o comitê de ética se meter na pesquisa dos outros, mas ver se aquela metodologia, né, corresponde aos objetivos para justificar aquela exposição do participante ao risco, né? Observar algumas pesquisas pela internet devem ser analisadas, sim, pelo sistema CEP-CONEP, Delmira. Se essas pesquisas, por exemplo, forem com humanos, questionários, né, online, se eles permitirem identificação, elas têm, sim, que passar pelo sistema CEP-CONEP, né? Então, a gente vai especificar a população, observar a especificação da população, os critérios de inclusão e exclusão são apresentados de forma adequada. Ao construir esse meu critério, eu não tenho nenhum desvio ético. Às vezes, na maneira de eu construir o meu critério, eu também estou tendo um certo desvio ético. Como é que eu vou recrutar esses participantes? Como é que eu vou selecioná-los? Né? O que a gente chama de TCLE, que é uma sigla que a gente usa o tempo todo, que mais que é termo de consentimento livre e esclarecido, né? Ele foi apresentado uma linguagem, que o participante vai conseguir entender essa linguagem, ou está muito em academiquez, que as pessoas não vão conseguir entender, né? Às vezes, tem pesquisas que vão ser feitas com crianças. Então, nesse caso, é o termo de assentimento. Esse termo, a criança vai entender o que está sendo dito ali? Quais são as técnicas de coleta de dados que vão ser utilizadas? Oi, Carla. Isso que eu tenho aqui no chat, a Delmira está perguntando, pesquisa pela internet deve ser analisada pelo sistema CEP-CONEP? Eu fiz menção a Delmira, né? Eu vi sim, acho que sim. Nesse caso, sim, Delmira. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso adiante, mas sim. Se essa pesquisa, por exemplo, eu posso fazer uma entrevista via Google Meet. Ela é pela internet. Eu preciso passar pelo sistema CEP-CONEP. Se eu permito a identificação, né, se eu exponho essa pessoa, preciso passar pelo sistema CEP-CONEP. Pesquisa... E uma pergunta que, às vezes, desculpa, surge muito, é como é que eu referencio o que eu consigo no WhatsApp?
Aí, não é como você referencia o que você consegue no WhatsApp, né? É um caminho muito maior, que é isso que você está dizendo. A entrevista foi feita no Google Meet, né? Então, você conseguiu a entrevista através do WhatsApp, então é um caminho muito maior que vem aí por trás disso, né? Que tem a ver exatamente com essa forma de recrutamento dos participantes, né? Como é que eu recrutei esse participante? Como é que eu entrei em contato? Então, todas as questões éticas estão envolvidas também. Pode passar à frente. Então, assim, há um processo, um passo a passo, né? Que envolve, primeiro, a gente preparar os documentos do projeto de pesquisa, depois submeter esse projeto na Plataforma Brasil, passa por uma primeira etapa de validação documental, em que a equipe lá, não são os pareceristas ainda, são os técnicos do CEP, a secretária do CEP, a técnica que está disponível lá, vai checar se todos os documentos necessários estão lá. Se a folha de rosto, que a gente vai falar depois sobre ela, está com assinatura, se está tudo direitinho, se tem o currículo do pesquisador, né? Que vai garantir que ele tem a capacidade de desenvolver aquelas técnicas que ele está se propondo. Ele vai fazer essa validação documental. Feita a validação documental, esse processo é enviado para os relatores 15 dias antes da realização da reunião. Que dia tem a reunião? As datas de reunião do CEP e da UFJF estão na página do próprio Comitê de Ética e Pesquisa. Em geral, a gente tem uma reunião mensal do colegiado. Esse mês agora, a gente fez, ontem, né, Fred? Uma reunião extraordinária, porque tinha muitos projetos de pesquisa em função de um seminário, em função de edital de iniciação científica, de bolsas de iniciação científica. Então, para poder atender situações específicas, o CEP pode se reunir mais de uma vez. Se tiver aumento do volume de pesquisas, a gente pode se reunir mais vezes também. Nessa reunião mensal, são apreciados os pareceres, cada parecerista leva o seu parecer, discute os pareceres, né? E, em sequência, é liberado o parecer consubstanciado do CEP. Pode passar, Fred. Mas como é que eu faço para submeter o meu projeto ao CEP? Beleza. Identifiquei lá que eu vou ter que submeter meu projeto ao CEP. Quero fazer uma entrevista, ou quero fazer observação, né? Essa observação pode ser uma observação participante, pode ser uma observação direta, né? Eu quero fazer questionário, entrevista aberta, entrevista fechada. Identifiquei que eu preciso submeter ao CEP. Como é que eu faço para submeter? A primeira etapa é entrar em contato com a tal da Plataforma Brasil. É acessar a Plataforma Brasil, e aí tem o login, né, vinculado, né, ao Ministério da Saúde lá, e a gente vai fazer primeiro o cadastro. Etapa de fazer o cadastro inicial. Como é que eu faço o cadastro? Pode passar à frente. Primeiro a gente vai clicar em cadastrar, tem que preencher as recomendações, né? Tem que mandar currículo. Ah, mas se tem que mandar currículo no cadastro da plataforma, por que depois eu tenho que mandar o currículo de novo? Porque pode ser que meu currículo esteja desatualizado, né? Então a gente fez o cadastro às vezes uma época e atualizou depois ele. Então é importante a gente atualizar o currículo, né? Registrar os dados todos, né? Registrar o vínculo com a instituição. E ao final de todo esse processo, o pesquisador vai receber por e-mail uma senha de acesso à Plataforma Brasil. Pode passar à frente. Nesse processo, a gente tem que mandar documentos também. Mas aí, quais são os documentos? Depois que eu fiz o cadastro, que eu preciso para submissão. Eu coloquei aqui uma imagenzinha do nosso, né, da parte inicial do nosso site, do Comitê de Ética, e a gente tem lá documentos da submissão, que é uma espécie de um passo a passo. A gente precisa de um projeto de pesquisa detalhado, e esse projeto de pesquisa detalhado tem um modelo lá, em documentos para submissão, que ele vem com várias orientações, não são só os campos, mas como que a gente precisa preencher, inclusive indicando, né, as particularidades, está em amarelo lá, as particularidades das pesquisas em ciências humanas, sociais aplicadas. Com algumas flexibilidades que o sistema CEP-CONEP nos permitiu por meio daquela circular que eu falei para vocês. A declaração de concordância em infraestrutura com a realização de pesquisa, no caso, essa pesquisa realizada em outra localidade, né? Ah, mas a pesquisa vai ser realizada na própria unidade, né? Na própria faculdade, no próprio CH, né? No caso do curso de turismo. Então, nesse caso, eu preciso de ter uma declaração do responsável, do diretor do ICH, ou do responsável, nesse caso, a própria assinatura dele na folha de rosto já funciona como declaração de concordância em infraestrutura. Mas se eu vou fazer uma atividade em um outro local, externamente, eu preciso dessa declaração. Se eu vou aplicar questões, por exemplo, numa escola, né? Ou numa agência,
Eu preciso ter essa declaração de concordância com a realização da pesquisa, né? Em alguns casos, eu vou fazer entrevistas, por exemplo, no local em que a fonte indicar, o participante indicar como mais adequado. Então, nesse caso, eu vou descrever na parte da metodologia, né, que essa entrevista será realizada em local indicado pelo participante, né, de acesso público indicado pelo participante. Então, nesse caso, eu dispensaria essa necessidade dessa declaração de concordância em infraestrutura. Os instrumentos de coleta de pesquisa. Um questionário, no caso do questionário, vou ter que questionário, formulário, entrevista, né, um roteiro para entrevista. Se for uma entrevista semi-estruturada, aberta, só um roteiro de temas, não precisa ser a pergunta ipsilito, mas roteiro de temas de acordo com a metodologia de pesquisa que eu vou utilizar. Pode passar, Ted. Além disso, alguns termos. Quais termos são necessários? Se eu tenho análise de dados secundários, dados que são sigilosos, não dados que estão disponíveis publicamente, eu preciso ter um termo de confidencialidade e sigilo, que aí ele é preenchido pelo pesquisador e assinado, garantindo que ele vai ser, né, vai manter o sigilo da pesquisa até a sua data de realização. O termo de anuência, se tiver alguma outra instituição participante. Termo de consentimento livre esclarecido, que é aquele termo em que a gente vai explicitar para o participante da pesquisa qual que é o objetivo da pesquisa, o que a gente vai fazer com ele, né? O que a gente vai submeter? Vou realizar uma entrevista, vou gravar essa entrevista, né? Quais os riscos que ele pode correr, mas o que eu vou fazer para minorar esses riscos, né? Tudo isso tem que estar no termo de consentimento livre esclarecido. A resolução 510 nos oferece uma possibilidade da gente obter esse consentimento de maneiras diferentes. Anteriormente, na resolução 466, esse termo precisava ser necessariamente impresso em 2 vias e assinado pelo participante. Considerando a natureza das pesquisas no nosso campo, há a possibilidade de você ter outras formas de obtenção desse termo. Por exemplo, em pesquisa online, né, eu posso ter o termo, né, de consentimento e a pessoa clicar se concorda, sim, clique sim se concorda. Funciona como termo de consentimento. Ou, por exemplo, na tal da entrevista via mídia que eu falei, né? Eu posso ler o termo para a pessoa e a pessoa registrar, falar, né, de viva voz. Então, posso ter registro de áudio, registro de vídeo, que são formas possíveis de registro. Mas tudo isso precisa estar descrito na metodologia. Se os meus participantes são crianças, menores de 18 anos, né, ou pessoas legalmente incapazes, eu preciso ter um termo de assentimento, ou seja, mesmo que a criança não seja responsável por si própria, ela precisa concordar em participar da pesquisa, que é o tal do termo de assentimento. Então, eu vou ter que ter um termo de concordância dela, né, um assentimento, e o consentimento do responsável por ela. Esse é do responsável, no caso de pesquisa menor de idade incapaz. Em alguns casos, eu vou solicitar uma dispensa de TCLE. Que casos são esses? Por exemplo, em casos em que eu vou fazer uma pesquisa em que o fato da pessoa estar assinando, né, um termo de consentimento pode expor essa pessoa ao risco, né? Ou, quando for uma pesquisa encoberta, que o fato da pessoa assinar um termo de consentimento pode alterar o resultado de pesquisa. Então, eu vou tentar justificar isso, e essa justificativa vai ser analisada no processo de tramitação ética. Passar, velho. E aí, depois que eu vou preencher as informações básicas do projeto, desse formulário online, né, da Plataforma Brasil, esse modelo de projeto que tem no site do Comitê de Ética me permite responder exatamente essas perguntas do formulário online, né? E, a partir dali, eu vou emitir pela própria plataforma a folha de rosto, né? Vou imprimir essa folha de rosto, vou assinar, isso do responsável, né? E o diretor da unidade ou do instituto, né, que patrocina essa pesquisa. Eu vou digitalizar esse documento e vou anexar na Plataforma Brasil. Quem que é o responsável pela pesquisa? Essa é uma pergunta interessante quando a gente trata de TCC. No caso de trabalho de conclusão de curso, em que o discente não tenha outro curso superior anteriormente, né, que ele esteja graduando, ele não pode ser o responsável pela pesquisa. Nesse caso, o que acontece? O orientador ou orientadora inicia o processo de submissão, então ele é o responsável pela pesquisa, né? E o discente é um assistente de pesquisa. A gente coloca na Plataforma Brasil, que o discente é um assistente de pesquisa, né? A gente pode habilitar esse assistente de pesquisa a preencher a plataforma,
mas quem é o responsável é o docente. Pode passar, Fred. Né? Depois, então, de ter todos os documentos, né? Vou acessar lá o login, né? E vou preencher no pesquisador e iniciar o processo. Nova submissão. Então, é só um passo a passo que a gente tem aí. Esses dados, inicialmente, já vão vir preenchidos, porque a gente já está logado. A gente vai dizer que a pesquisa envolve seres humanos, sim, né? E vou, logo aqui de cara, dizer se eu vou permitir ou não que outra pessoa preencha essa pesquisa, né? Então, no caso, por exemplo, de uma pesquisa que é feita em parceria, né, com o orientando, posso colocar aqui sim, que eu vou permitir que outra pessoa preencha, e clico lá em adicionar assistente. Importante, esse assistente precisa estar cadastrado na Plataforma Brasil também. Então, o aluno de TCC também precisa fazer o cadastro, não basta o orientador ter o cadastro, mas o discente de TCC também tem que fazer o cadastro na Plataforma Brasil. Vou indicar a instituição proponente, nesse caso com a unidade da universidade, né? E vou, a partir dali, respondendo as perguntas seguindo. Pode passar, Fred. Aí tem primeiro qual que é o campo de estudo, né? Se tem alguns campos específicos aqui, de área temática especial, que demandam análise não apenas da gente, mas também do sistema CEP-CONEP. Pode passar, Fred. Nossa área lá, Ciências Sociais Aplicadas, né? Turismo, arquitetura, nós estamos lá. E aí a gente vai preenchendo os outros dados. Tem o título público da pesquisa, porque em alguns casos o título da pesquisa real oficial é diferente do título público. Na nossa área isso não é muito comum, mas há casos específicos em que o título oficial da pesquisa pode envolver ou nomes em outro idioma, ou dados sensíveis, ou questões em relação a algum fármaco, né? Isso tem uma perspectiva de disposição. Você pode ter um título público diferente do título oficial da pesquisa. E aí o contato, por aí vai. A gente vai preenchendo. Preenchimento aqui é tranquilo se a gente tiver com o projeto preenchido de acordo com o modelinho lá do CEP, Sistema CEP-CONEP. Pode passar, Fred. Né? E a gente vai só preencher. Alguns campos vão aparecer para a gente sem a gente poder preencher, porque são campos específicos das áreas temáticas especiais. Então, a gente vai ser um preenchimento facilitado. Né? O desenho de estudo, que a gente vai falar um pouco da característica geral do estudo, embora a partir da circular da CONEP a gente possa preencher de acordo com... Tá isso lá no projetinho, escrever vídeo metodologia. Né? Estabelecer o financiamento é próprio, né? Ou se ele tem financiado por algum órgão de fomento. Quando eu não coloco que financiamento é próprio, eu preciso dizer quem que está financiando. CNPJ, uma empresa, uma instituição, né? E nesse caso eu preciso anexar junto o comprovante do financiamento. Tá? Então, meus gastos são gastos de papelaria, de xerox e tal. Em geral, na nossa área é muito, muito frequente financiamento próprio. E aí os campos, gente, são exatamente os campos que tem lá no preenchimento da Plataforma Brasil. Por exemplo, o resumo, a gente vai dar o resumo mesmo da pesquisa, curtinho. Na hipótese, na introdução, eu vou apresentar o marco teórico, a questão principal de pesquisa. No campo hipótese, a gente vai apresentar uma resposta provisória àquela pesquisa, embora no campo das pesquisas qualitativas, e que boa parte dos nossos pesquisadores de ciências sociais aplicadas se insere, é facultado também preencher com a expressão não se aplica. Né? O objetivo primário, que é o objetivo geral, o objetivo secundário, que são os objetivos específicos. Pode passar, Fred. E aí, metodologia, que é um campo muito importante, né? Onde eu preciso escrever como é que eu vou fazer o contato, como é que eu vou fazer a seleção dos meus participantes, como é que eu vou fazer contato com os participantes. Então, todo esse passo a passo, sobretudo no que diz respeito ao aspecto ético, precisa ser descrito aqui, né? Como é que eu vou selecionar esses participantes, como é que eu vou fazer o contato com eles, e quais vão ser os procedimentos de realização da pesquisa, seja ela de entrevista, de observação, né? Eu posso, já no campo de metodologia, indicar o que eu vou fazer depois de coletar os dados. Como é que eu vou fazer o tratamento desses dados? Ou eu posso indicar num campo específico também. Tem metodologia e metodologia de análise de dados. Eu posso preencher tudo no campo de metodologia ou posso dividir em dois campos, se não couber ali. O mais comum
na nossa área, deixar tudo em metodologia proposta, né? E lá no campo de metodologia de análise de dados, colocar a 20 metodologia. Critérios de inclusão e de exclusão, que é um ponto bastante sensível, que muitas vezes demanda correção, né? Critério de inclusão, você vai caracterizar quais são as condições para que uma pessoa integre o seu universo de pesquisa, seja um participante da pesquisa. Então, por exemplo, é importante identificar a questão da faixa etária, se é maior ou menor de 18 anos, ou se tem alguma faixa etária mais específica. Por que maior ou menor de 18 anos é importante logo identificar? Porque dizendo que é maior de 18 anos, eu digo, não é termo de assentimento, é termo de consentimento livre esclarecido que eu vou ter que demandar, né? Mas é importante definir outras variações também, com relação a sexo, gênero, etnia, ou se não tem essa distinção, também vou dizer que não tem essa distinção, né? Então, eu vou colocar que condições o participante precisa ter para se encaixar na minha amostra de pesquisa. O critério de exclusão, ele não vai ser a negativa daquele de inclusão. Então, por exemplo, se eu digo que para participar da minha pesquisa, a pessoa tem que ser estudante do curso de jornalismo, eu não posso ter como critério de exclusão não ser estudante do curso de jornalismo. A exclusão é alguma característica que faz com que uma pessoa previamente selecionada, por exemplo, um estudante de jornalismo, não participe da minha pesquisa. Se for uma estudante de jornalismo que já tiver um outro curso superior, que não seja a primeira graduação, pode ser, então, um critério de exclusão. Não tenho... por exemplo, vamos dizer que a minha pesquisa envolva a realização de pesquisa de campo em outra localidade, vou ter que viajar para aquela pesquisa. Uma pessoa que não tem agenda na data de realização da pesquisa. Ok, critério possível. Não consigo imaginar aqui uma situação, né, que não envolva, né, tão fechadinha a minha amostra que não tem nenhuma circunstância que justifique eu excluir essa pessoa da minha participação. Então, eu posso colocar, não se aplica. Tem um campo ali para preencher, não se aplica. Ok, gente? Os riscos, e aí o CIS a gente tem que dizer qual que é a gradação desse risco, se é um risco mínimo, maior que o mínimo. Algumas vezes a gente vê pesquisas que voltam no comitê de ética e a pessoa diz assim, a pesquisa não tem risco nenhum. E aí é o primeiro ponto para esse trabalho ser recusado. Porque não existe pesquisa sem risco. Por menor que seja, ser um risco de exposição a esse contato com o outro, né? Então, vou descrever os riscos, né? Fazer a gradação de risco, também tem na página do sistema da Comitê de Ética da UFJF um texto falando sobre gradação de risco, mínimo, maior que mínimo, grande, alto. E o que eu vou fazer para minorar esses riscos? No campo benefícios aos participantes, dá um benefício para o campo do conhecimento. Pode ir lá, Fred. E o restante, né, assim, desfecho primário, desfecho secundário, que no nosso campo, a gente também, no nosso caso, né, das humanidades, no nosso caso, a gente pode preencher com não se aplica. Já vou ver a sua pergunta aqui, Sandra. Não. O projeto, ele, uma vez que esse projeto foi aprovado, por exemplo, ele pode ser... vamos dizer que eu vou fazer uma pesquisa que eu imaginei lá, entrevistar estudante de jornalismo apenas. Mas, ao longo da minha pesquisa, de repente, julguei ser interessante também incluir estudantes também do curso de cinema e audiovisual, por exemplo. Então, eu vou propor uma emenda à pesquisa. Mesmo no sistema CEP-CONEP, você pode solicitar uma emenda. Então, toda vez que você tem uma pesquisa já previamente aprovada, você quer incluir um dado novo ou um campo, nós temos no campo do turismo, vou fazer uma pesquisa numa cidade X, quero fazer numa outra cidade, mas usando o mesmo protocolo, o mesmo questionário, né, o mesmo modelo, posso pedir uma emenda daquela pesquisa. Vai aproveitar aquela minha primeira pesquisa inicial. Tá? Tamanho da amostra no Brasil. Importante que esse tamanho da amostra, eu não sei de antemão quantas pessoas eu quero entrevistar, não sei como é que eu vou fazer. Também para pesquisar a área de ciências humanas, sociais aplicadas, é que muitas vezes essa amostra é definida. Às vezes, durante a própria realização da pesquisa,
é facultado a gente colocar 0 ali no tamanho da amostra. A gente vai descrever na metodologia que a gente colocou 0, porque de acordo com o sistema CEP-CONEP, é possível colocar 0, porque a gente não tem como escrever nada, é só número nesse tamanho da amostra ali. Então, como a gente só pode colocar número na plataforma Brasil, a gente pode colocar 0, né? E depois discriminar, explicar como que a gente vai definir essa saturação na nossa pesquisa. Pode passar, Fred. E aí, depois a gente vai colocar os grupos, em que vão ser divididos os grupos, no meu caso, estudante de jornalismo do curso integral, estudante de jornalismo do curso noturno. Imaginemos que eu vou dividir esses 2 grupos de estudantes, né? Eu coloco lá estudante de jornalismo integral, estudante noturno, e se eu não sei o número de estudantes, eu vou colocar 0, mesmo 0 que eu coloquei lá na amostra, e que intervenção que eu vou realizar? Vou fazer o quê? Entrevista com eles? Entrevista gravada em vídeo? Não, tudo que eu vou realizar lá, que vai estar escrito no termo de consentimento, eu vou também colocar ali como intervenção a realizar. Pode passar, Fred. O cronograma de execução, as etapas da pesquisa, incluindo, nesse caso, no cronograma, a tramitação pelo Comitê de Ética em Pesquisa, que é parte da pesquisa, né? Importante. A primeira etapa de pesquisa com humanos, eu vou coletar dados, não estou falando de levantamento de dados preliminares, pode ser uma primeira fase da pesquisa, né? Eu vou lá, ver se vai dar para fazer nesse local, se não vai dar para fazer, faço um primeiro levantamento preliminar, né? Essa etapa não precisa ser necessariamente realizada só depois da aprovação pelo Comitê de Ética. Mas toda vez que eu vou coletar um dado e vou utilizar esse dado para minha pesquisa, essa coleta de dados só pode acontecer depois da aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa. Então, respondendo a pergunta inicial lá da Carla sobre prazo, qual que é o tempo bom de prazo para eu colocar para frente na hora de submeter um projeto de pesquisa? O ideal é a gente prever pelo menos 2 meses da submissão. Então, se eu submeter, por exemplo, considerando que eu submeti até o dia 10, né, de cada mês, porque esse projeto tem que ser remetido nos pareceres com 15 dias de antecedência, né? Então, imaginando que eu remeti até o dia 10, mais ou menos, eu vou prever mais ou menos 60 dias para começar a realizar minha coleta de dados. Isso é muito importante, gente, porque às vezes está tudo bonitinho, mas a pesquisa precisa voltar porque o cronograma está errado, né? Não permite isso. E aí, o que a gente tem que fazer? Nesse caso, quando é um problema mais simples, quando são até 3 problemas de natureza simples, a gente retorna para o parecer, dizendo que tem uma pendência, né, que a pessoa pode resolver essa pendência e solicitar aprovação ad referendo. A gente não precisa esperar outra reunião para ter aprovação. Nesse caso, a gente precisa mandar um e-mail para o Comitê de Ética dizendo, olha, já fiz a alteração no sistema e eu solicito a aprovação ad referendo. É um pouco mais rápido, né, esse processo. Outra coisa interessante é que quando a gente colocar no cronograma, a plataforma, por algum motivo da plataforma, bagunça tudo, nunca fica na ordem bonitinha. Não se preocupem com isso, vocês não vão conseguir acertar. Esse é o problema da plataforma. O parecerista já vai saber disso na hora que pegar, não vai ficar bravo com vocês, porque a gente conhece os dilemas da plataforma também. E aí, depois da identificação do orçamento, né, e outras informações que vocês acham importantes e tal. Beleza. Preenchido tudo isso, né, a gente vai passar a incluir os documentos. Primeiro, anexar a folha de rosto, que a gente falou, né? A gente imprime ali, preenche, escaneia e assim coloca, e depois eu seleciono os documentos, projeto detalhado, né? A declaração de infraestrutura, o instrumento de pesquisa vai entrar nos outros e por aí vai. Depois a gente clicar na próxima, né? E finalizar. Aceitar ali, tudo bonitinho, para poder depois enviar no CEP. São coisinhas chatinhas que a gente precisa fazer. Beleza. Quanto tempo, em média, demora a tramitação? A gente tem primeiro um trabalho de checagem documental, que demanda um certo tempo. Então, eu falei para vocês no dia 10, né? Se essa checagem for super rápida, mas para ser seguro mesmo, né? A gente conseguir uns 20 dias de antecedência, é melhor. Porque a gente vai ter certeza que esse material vai a tempo, porque pode ser que nessa checagem documental a funcionária identifique que está faltando alguma coisa. E ela pode voltar esse documento para você. Se você está de olho no sistema lá, você vê tem algum erro, você vai lá
Em geral, vem e-mail para a gente, tá, gente? Toda vez que tem alteração, a Plataforma Brasil manda um e-mail para a gente. Então, foi feita uma alteração no seu projeto da Plataforma Brasil. Aí a gente vai, altera isso lá rapidinho, consegue, às vezes, entrar no próprio mês de avaliação, né? Esse material vai para um parecerista, e esse parecerista emite parecer naquela reunião. Pode acontecer de não dar tempo de mandar logo, e o parecer, né, não conseguir ser distribuído dentro dos pareceres, muito parecer naquele momento. Em geral, cada parecer recebe 3 projetos a cada mês. Se o volume de projetos for grande, então pode ser aquele seu projeto que chegue depois, aumente entre os 3 projetos. Então, nesse caso, a gente precisa contar com tempo a mais, né? Por isso, os 2 meses é o tempo indicado, né? Imaginando que o projeto vai estar belezinha, depois o projeto tem que voltar com pendência, aí demora mais um pouco. Um prazo médio aí para emissão de um parecer, seja tudo bonitinho, a situação ideal, é em torno de 40 dias. Né? E aí, uma vez recebido o parecer, como é que eu interpreto esse parecer? Quando a gente recebe o parecer, pode passar, Fred, ele tem algumas situações. Ele pode estar aprovado, então beleza, posso utilizar a minha pesquisa. Ele pode estar pendente, ele pode ser não aprovado ou retirado. Que circunstância ele é retirado? É um parecer que não tem necessidade de tramitação pelo sistema CEP-CONEP. Não precisa passar. Essa pessoa não precisa passar, por que ela está submetendo? Porque alguns programas, né, exigem esse processo de submissão, porque também é parte de um aprendizado de submissão ética em pesquisa. Você tem essa garantia de que o ILAR fez todo o processo e o sistema CEP diz, não precisa passar. Mas entende-se que essa etapa é importante como parte da pesquisa científica, de formação do pesquisador. Não pode ser que esse parecer seja retirado do sistema. Não aprovado. Às vezes o projeto tem tanto problema, né, que não tem condição de ser avaliado. Então, ele pode ser simplesmente não aprovado. Não é muito frequente acontecer, porque o Comitê de Ética e Pesquisa também tem um perfil educativo. Então, muitas vezes, a gente recebe o projeto e a gente indica, olha, tá com problema aqui, ali. Então, às vezes, tem 12 pendências, 15 pendências no projeto. E cada pendência, o parecerista vai indicando o que o pesquisador ou pesquisadora precisa fazer para corrigir esse projeto e permitir a aprovação dessa pesquisa. Né? Essas correções que estão listadas no parecer, elas têm que ser, no parecer pendente, né? Elas têm que ser providenciadas em até 30 dias. Para isso, é importante que, uma vez submetido o projeto, e sabendo a data de realização da reunião, o pesquisador fique atento à plataforma para tão logo chegue o parecer, ele responder o parecer, ou, a partir dele, poder realizar a sua pesquisa. A gente tem que destacar as pendências que foram atendidas e justificar aquelas que não foram atendidas. Aí a gente vai utilizar aquele campo outros lá. Né? Como é que eu vou destacar essas pendências? Naquele projeto completo, eu vou marcar mesmo, né, assinalar em amarelo ali, o que tem de diferente. Imagina quando a gente está fazendo um TCC, ou um artigo em dupla, ou a gente está mandando para o orientador, a gente marca ali, deixa marcado o que tem de novo aqui. De fazer isso também no caso do projeto lá do Comitê de Ética em Pesquisa. Modificar todos os documentos que forem necessários, e fazer essa ressubmissão. Esse processo de pendência, checa e tal, pode ser feito até 3 vezes. Depois de 3 vezes as pendências não forem atendidas, aí sim o projeto é reprovado. Pode passar, Fred. Então, considerando essa submissão toda, cabe ao pesquisador, primeiro, observar o cronograma das reuniões do CEP, acompanhar todo o processo de tramitação e ter ciência de que todo esse processo de envio de documentos é online, não é entregar fisicamente no CEP. Tem que ser todo online. Pode passar, Fred. Terminei a pesquisa. O que eu tenho que fazer? Eu vou registrar o relatório final da pesquisa. O projeto foi desenvolvido em conformidade com o delineamento inicial? Foi registrada alguma ocorrência? Como é que esse resultado vai ser divulgado? Então, é um relatóriozinho curtinho também, tem um modelinho lá para ser preenchido na página do CEP, é bem tranquilo também, só para poder finalizar o processo. Pode passar. Quais são as principais dúvidas e problemas? Né?
Critérios de inclusão e critérios de exclusão. Muitas vezes, quando a gente recebe uma negativa da outra. Desfecho primário e desfecho secundário, que na nossa área também pode ser diferente. No caso da nossa área, a gente pode dizer, não se aplica. Essa é uma discussão que a gente tem, né? Porque nas áreas das ciências da saúde, muitas vezes você faz uma pesquisa que não necessariamente o resultado da pesquisa imediatamente é o desfecho da pesquisa, né? Então, eu posso fazer uma pesquisa para identificar a ocorrência de gripe em pessoas com tais características. A resposta da pesquisa vai ser não sei quantas pessoas griparam. E o resultado da pesquisa, que é o desfecho, né, pode ser elaborar um procedimento, né, um fármaco diferente para tratar esse caso, né? No nosso caso, o sistema CEP-CONEP deixa que a gente coloque não se aplica. A gente tem discutido isso muito no sistema CEP-CONEP, no CEP da UFJF, porque dizer que o desfecho primário ou secundário não se aplica dá um tiro no pé, de a gente dizer que a nossa pesquisa não tem muita validade, né? Mas a gente tem discutido um pouco isso, entendendo que, por exemplo, alguns casos sim, então, se eu faço uma pesquisa que identifica que, por exemplo, o Jornal Nacional não trata de maneira adequada os casos de violência contra a mulher, o desfecho primário ou secundário pode ser, por exemplo, o desenvolvimento de um manual de boas práticas para o Jornal Nacional, né? Então, para a gente pensar o e daí, como fazer a partir dali, né? Tamanho da amostra, também costuma ser uma dúvida muito frequente, a gente pode colocar 0 ali, né? E o cronograma, para a gente pensar se a gente vai ter prazo ou se não vai ter prazo. Pode passar à frente. Regulamentos a partir da pandemia. Na pandemia... Pode falar, Fred. Está fechado o microfone. Não, tem que abrir, porque eu estava no celular e estava reverberando. Só para a gente poder prestar, eu acho que... tá não, em cima da hora, acabamos, né? Já, né? A gente só precisa de... não, pode deixar. Aí, finalizando. Aí, gente, a gente passou aqui algumas etapas, né? Que durante a pandemia, a perspectiva de ambiente virtual ficou mais claro, né? E aí tem uma resolução específica de pesquisas para pesquisa em ambiente virtual, que eu tinha a pergunta logo do início, né? Pesquisas são feitas remotamente, então tem uma resolução específica, tem uma orientação específica que também está na página do Comitê de Ética da Universidade. Pode passar, Fred. As questões que envolvem isso, a segurança, a transferência e armazenamento de dados. Então, se eu faço a pesquisa, eu vou fazer essa pesquisa no ambiente online, vou baixar logo os dados para poder ficar utilizando isso. Esses dados não estarem disponíveis para todo mundo, então alguns cuidados que a gente tem que ter, que estão todos descritos também nessa regulamentação. Pode passar, Fred. Mas aí, quais são os benefícios, no final das contas, de passar por essa coisa toda, que pode parecer chata, burocrática? Primeiro, a avaliação por pares do seu projeto envolve um aspecto ético importante. Segundo, um respaldo e amparo institucional no desenvolvimento da pesquisa. Nossa pesquisa não vai ser só nossa, vai ser nossa e da UFJF. Então, a gente tem um respaldo institucional. Qualquer problema que a gente tenha, né, a universidade é corresponsável, porque a gente seguiu todo um processo de tramitação, né? E a certeza que o projeto está completo, porque não apenas a gente olhou, o orientador olhou, mas um monte de gente mais olhou, os nossos pares olharam e deram mais segurança à nossa pesquisa. Pode passar, Fred. Né? A aprovação da pesquisa vai garantir o compromisso ético? Não vai garantir, né? Mas hoje, a gente passar por um projeto, sabendo dessas questões todas, né, que tenha contato com humanos, é um problema, sim, ético. E a gente pode lidar com ele, né? Tem alguns cursos, a gente depois compartilha esse slide, né, com vocês, que falam sobre o sistema CEP-CONEP e tal, para vocês verem depois. Pode passar, Fred. Alguns outros, o próprio Conselho Nacional de Saúde. E aí a gente tem um outro slide só com o endereço do nosso site, né? Comitê de Ética, os contatos ali. E obrigada. Agradecer muitíssimo a Yuska, o Frederico,